Olá pessoal, como vocês têm passado? Vocês têm gostado dos vídeos anteriores? Aproveitem e se inscrevam no canal para ficar informado. Quando eu postar algum vídeo, vocês já vão ficar sabendo de primeira mão. Então se inscrevam, se gostarem, curtam, tá? Hoje a nossa aula será sobre multiplicação e divisão de radicais. Para realizarmos multiplicações e divisões com radicais, é necessário que eles tenham o mesmo índice. Não confundam, porque na adição e na subtração eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Na multiplicação não, somente o mesmo índice. O que é isso? Se tiver raiz quadrada, todos os elementos da conta também tem que ser raiz quadrada para poder multiplicar ou dividir. Se for raiz cúbica 1, o outro também tem que ser raiz cúbica. Então, mesmo índice é ser a mesma raiz, ou todos raiz quadrada, ou todos raiz cúbica, ou todos raiz quarta, tá? Na adição e subtração é diferente. Se tiverem dúvidas, vão lá no meu outro vídeo e deem uma olhadinha lá. Agora, olhem esse exemplo que eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a multiplicação de radicais quando os índices são iguais. Então, aqui, ó, os dois são raiz quadrada. O índice é 2. Como que a gente multiplica? A gente repete o radical e multiplica os valores, os fatores de dentro. 80 vezes 15. 80 vezes 15 dá 1.200. Nesse caso, esse radical dá para simplificar. Então, sempre que a gente conseguir simplificar o máximo possível, a gente vai fazer. Então, quem tem dificuldade, dá uma olhadinha na aula lá, simplificação de radicais, tá bom? Então, vamos simplificar o 1.200. Ele é par, dá para dividir por 2, então metade de 1.200, 600. É par, dá por 2, metade de 600, 300. Dividindo por 2, 150. Dividindo por 2, 75. 75 terminou em 5, então dá para dividir por 5. Se quisesse dividir por 3, aqui também dá, porque 7 mais 5, 12. 12 tem na tabuada de 3. 75 dividido por 5, 15. 15 dá para dividir por 5, que dá 3. E 3 é primo, dá para dividir por 3, que dá 1. Como é raiz quadrada, cada 2 fica 1, a cada 2 fica 1, a cada 2 fica 1. Então, todos esses aqui, ó, saíram da raiz. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. E o 3 que sobrou continua na raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E repito raiz de 3. Então, raiz de 80, raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15 dá 20 raiz quadrada de 3, certo? Vamos ver esse exemplo. Esse exemplo tem números do lado de fora. Então, como que a gente multiplica? Multiplica os de fora, 2 vezes 5, 10. Agora, repito a raiz, que as duas têm o mesmo índice, raiz cúbica, e multiplico os de dentro. 20 vezes 4, 80. Então, ó. Os de fora com os de fora, ó, 2 vezes 5, 10. Repito a raiz, multiplico os de dentro. 20 vezes 4, 80. Quando for possível, a gente simplifica o valor dentro da raiz. Então, aqui, ó, vai ficar 10 vezes... Vamos simplificar o 80. 80 é par, dá para dividir por 2, que dá 40. É par, dá para dividir por 2, dá 20. Dividindo por 2... 10, dividido por 2, 5. E 5 dá para dividir por 5, ele é primo, que dá 1. Como é raiz cúbica, é 3, a cada 3 fica 1. Então, esse sai da raiz, esses dois continuam dentro. Então, esse vai ficar do lado de fora, que vai multiplicar com 10, que já estava aqui. Repito a raiz cúbica e ficou 2 vezes 5, foram os que sobraram. Vou multiplicar agora, ó. 10 vezes 2, 20. Raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. Ok? Então, sempre que tiver o mesmo radical, o mesmo índice, eu posso fazer essas multiplicações. Aqui, só um detalhe. Se eu tenho assim, ó, 3 vezes raiz quadrada de 2. Quando não tem número aqui do lado de fora, é 1, tá? Então, eu faço número de fora com número de fora. 3 vezes 1, 3. Não tem outra raiz para multiplicar com essa. Então, eu repito, ó, 3 vezes raiz de 2. Então, quando eu tenho um número e a raiz, é só juntá-los. Então, se eu tivesse assim, ó, 2 vezes raiz de 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 5.
Vamos agora para a divisão quando tem o mesmo índice. Eu repito o radical e divido os valores de dentro da raiz. 2.150 dividido por 5 vai dar 432. E sempre que possível, a gente simplifica. Como que eu sei se dá para simplificar? Simplificando. Então, a gente tenta aqui, se der, a gente simplifica. Se não der, continua o mesmo número. É par, dá para dividir por 2, que vai dar 216. É par, dá por 2, vai dar 108. Dividindo por 2, 54. Dividindo por 2, 27. 27 não é par, então não dá por 2, mas dá por 3. Tem na tabuada de 3. Ou 2 mais 7, 9, né? 9 é múltiplo de 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Como é raiz cúbica, a cada 3 fica 1. A cada 3 fica 1. Então, esse 2 sobrou, ele vai continuar na raiz e esses 2 vão sair. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, raiz cúbica de 2, que o 2 sobrou. 2 vezes 3, 6, raiz cúbica de 2. Agora, só tem aqui, ó, por exemplo, 20 raiz quadrada de 20 dividido por 5 raiz quadrada de 2. Aqui tem números do lado de fora, aqui não tinha. Então, eu faço parecido com a multiplicação. Pego os números de lá de fora e resolvo. 20 dividido por 5, 4. Agora, eu repito a raiz, ó, as duas são raízes quadradas, e faço os de dentro da raiz. 20 dividido por 2, 10. Lembra que eu falei que sempre deve simplificar quando possível? No caso do 10, não é possível simplificar mais, ó, porque 10 dá por 2, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, tem que ser a cada 2 fica 1, mas aqui não tem 2 de cada. Então, por isso que eu não preciso simplificar esse. Tá? Então, quando tem números de lá de fora, eu faço a conta. 20 dividido por 5, 4. Repito a raiz. 20 dividido por 2, 10. Agora, algumas aplicações. Qual a área do retângulo abaixo? Então, tem aqui, um lado do retângulo vale raiz de 5 centímetros, no outro lado, 3 menos raiz de 5 centímetros. Para calcular a área do retângulo, eu faço base vezes altura. Então, vai ser raiz de 5, né? Vou usar aqui, vezes 3 menos raiz de 5. Base vezes altura. Nesse caso, eu tenho dois valores aqui para multiplicar dentro desse parênteses. Então, vamos lá, ó. Vou multiplicar o raiz de 5 primeiro pelo 3. Lembra daquele detalhe que eu falei, né? Quando eu tenho a raiz vezes um número, é só juntar? Ou então, você pode fazer assim, ó. Põe um 1 aqui, número de fora com número de fora. 1 vezes 3, 3. Não tem raiz aqui, ó, para eu multiplicar, eu repito. 3 raiz de 5. Menos, agora eu vou fazer raiz com raiz. Então, repito raiz, 5 vezes 5, 25. Aqui, ó, a gente sabe quanto que é a raiz quadrada de 25. Quem quiser simplificar, pode também fazer simplificando. O 5 aqui já está mais, né, simplificado, menos. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Não posso fazer essa conta, porque aqui tem raiz quadrada de 5 e aqui não tem. Então, a área fica assim, ó. E, como é centímetros, centímetros quadrado é a unidade dessa área. Agora, qual o volume desse paralelepípedo? Para calcular o volume desse paralelepípedo, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume é o comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento 3 raiz cúbica de 40, largura 3 raiz cúbica de 10, altura 2 raiz cúbica de 5. Todos são raízes cúbicas, mesmo índice, vou multiplicar. Então, ó, pegar os números de fora primeiro. Multiplico todos os de fora. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Agora as raízes. Repito a raiz cúbica e faço 40 vezes 10, 400. 400 vezes 5, 2.000. O 2.000 dá para simplificar, então eu vou fazer essa conta, ó, repito 18 vezes.
Vamos simplificar o 2.000 aqui. Sempre que der para simplificar, a gente simplifica. 2.000 é par, dá para dividir por 2, que dá 1.000. 1.000 dá para dividir por 2, metade de 1.000, 500. Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. 125 não é par, mas dá para dividir por 5 porque termina em 5. Dividindo dá 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Como é raiz cúbica, a cada 3 fica 1. A cada 3 fica 1. Então, esses dois vão sair da raiz e o 2 que sobrou vai continuar. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes 5 que saíram. Repito a raiz cúbica e sobra o 2. Vou multiplicar agora esses números de fora. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 5, 180. E repito, raiz cúbica de 2. A unidade é centímetros cúbicos. Certo? Agora, como que a gente multiplica ou divide quando os índices são diferentes? Todas as outras contas que a gente fez, os índices eram iguais. E a gente repetia as raízes com índice e multiplicava os de dentro e os de fora. Quando os índices são diferentes, igual nesse caso, a gente tem que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum dos índices, que nesse caso é de 4 e 10. Raiz 4 de 2 vezes raiz décimo de 2 elevado a 3. Como é que faz o MMC? Vamos lembrar. É parecido com a simplificação, né? Mas, ó, 4 e 10 são pares, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Algum desses dois ainda dá para dividir por 2? Sim, o próprio 2. Então, eu faço 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir. Quando eu falo não dá para dividir, é que não vai ter resto zero, não vai ser uma divisão exata. Então, eu repito. 5 aqui dá para dividir por que número para que seja exato? Por ele mesmo, 5. Repito, 1, 5 dividido por 5, 1. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MMC deu 20. Então, eu vou fazer com que a raiz quarta de 2, aqui, ó, fique 20. Para isso, eu tenho que multiplicar por que número? 4 vezes quanto que dá 20? 5. Então, se eu fiz essa multiplicação com o índice, que está do lado de fora, eu tenho que fazer a multiplicação com o expoente que está dentro. Qual o expoente aqui? Ah, não tem. Não tem, mas é 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Aí, eu repito 2 e multiplico aqui por 5 também, para serem equivalentes. 1 vezes 5, 5. Então, eu transformei esse radical em outro equivalente a ele, só que com o índice 20. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro aqui, com raiz décima de 2 elevado a 3. Então, aqui tem que ser 20, para ser o mesmo índice. 10 para 20 multiplica por quanto? Por 2. Então, o expoente eu também tenho que multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Ó, são radicais equivalentes a esse, porém com o mesmo índice. Então, eu vou colocar e escrever eles aqui, ó. Então, o primeiro ficou raiz vigésima de 2 elevado a 5, vezes a outra ficou raiz vigésima de 2 elevado a 6. Mesmo índice, agora eu faço o que a gente aprendeu até agora, ó. Repito a raiz e multiplico esses dois. Observe que esses dois aqui, ó, eu uso a propriedade da potência. Como que faz aqui a propriedade da potência? Quando eu tenho a mesma base, eu repito a base, com minha multiplicação eu somo os expoentes. 5 mais 6, 11. Pronto. Então, quando os índices são diferentes, eu faço o MMC para transformar os índices iguais em cada radical, tá? Mas aí, para compensar, para eles serem equivalentes, eu faço a multiplicação de um valor para chegar a ele, tanto do índice quanto do expoente do radicando que está lá na raiz, tá bom? Agora, vamos para a divisão. Ó, os índices aqui são diferentes. Aqui não tem nada, é raiz quadrada, lembram?
Então, aqui os índices são diferentes. Como que eu faço para os índices ficarem iguais? Vou fazer o MMC desses índices. MMC de 2 e 3. Então, ó, 2 dá para dividir por 2. Então, vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá, eu repito. Mas o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC, né, o valor que vai ficar no índice vai ser 6. Então, ó, raiz quadrada de 10. Para que aqui fique 6, ó. Só lembrando, não tem nada aqui é 2, não tem nada no expoente é 1. 2, para virar 6, multiplica por quanto? 3. Então, eu também vou multiplicar por 3 esse expoente para eles serem equivalentes. Então, repito 10 e faço 1 vezes 3, 3. Então, no lugar desse radical, eu vou escrever esse. Raiz sexta de 10 elevado a 3. Dividido. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com raiz cúbica de 10. Lembrando que aqui é 1. Então, aqui tem que ser 6, para eles ficarem com o mesmo índice. 3, para virar 6, tem que multiplicar por 2. Então, aqui eu também vou multiplicar por 2. Vai ficar 1 vezes 2, 2. Então, no lugar desse radical, eu vou escrever esse. Raiz sexta de 10 elevado a 2. Como que eu faço essa divisão? Mesmos índices, repito, raiz sexta. E vou fazer a divisão, ó, potências de mesma base. Se fosse um número qualquer, né, sem expoente, eu dividiria. Nesse caso que as bases são iguais, eu vou usar a propriedade da potência. Repito a base, quando é divisão, eu troco o sinal do segundo expoente. O segundo expoente aqui é 2. Ele está positivo, vai virar negativo. 3 menos 2, 1. Então, raiz sexta de 10 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz sexta de 10, que 10 elevado a 1 é 10. Ok? Olá, pessoal, como vocês têm passado? Como que você... Minha mãe faz! Vocês gostam, né, quando eu erro?